Oi, gente. Oi, filhos do futuro. Como vocês estão? Hoje a gente vai fazer um bate-papo um pouquinho interessante, um pouquinho não, muito interessante, que foi baseado no devocional que eu fiz hoje. Hoje é quinta-feira, dia 28. Esse vídeo eu não sei quando vai estar saindo, mas falou muito comigo antes de eu vir falar com vocês. Então, espero que vocês estejam orando antes de ver esse vídeo e abrindo o coração para permitir que vocês entendam, que o Espírito Santo permita que vocês entendam essa palavra e transforme o coração de vocês da mesma maneira que transformou o meu. Então, esteja orando antes de começar e depois pega a sua Bíblia e abre em João 9, 1 a 12. Em João 9, 1 a 12, fala da cura do cego de nascença, né? Jesus estava caminhando depois de todas aquelas discussões, né, com os fariseus e com os judeus sobre se realmente ele era Cristo, porque eles esperavam que Jesus iria descer de uma maneira, e aí chegou na hora de Deus desceu de uma maneira, Jesus desceu de uma maneira humilde, né? Não da maneira que eles esperavam. E ali, ele e os discípulos, né, quando Jesus estava caminhando, viu um cego de nascença, né? Esse cego de nascença pedia esmola, isso e aquilo. E nessa época, muitos deles acreditavam que se seu filho nascesse com alguma deficiência é por conta que a sua família pecou, né? Ou o próprio filho pecou, né? E Jesus ali, os discípulos perguntaram para Jesus, né? Contextualizando, perguntaram para ele: Jesus, mas ele pecou? Ou alguém da família dele pecou para que ele nascesse cego, né? Para que ele estivesse cego? E aí Jesus respondeu: não, nem ele pecou, nem a família dele pecou. Ele nasceu assim, e eu vou até ler esse versículo que eu acho muito lindo, que fala assim: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Antes de tudo, né, eu quero compartilhar que eu não sou do pessoal que acredita que hoje em dia nós possamos curar outras pessoas, né, na questão de impor as mãos ou fazer da mesma maneira que Jesus fazia. Eu não acredito nisso, né? Vai de cada um. Eu, de acordo com a Bíblia, não acredito que aconteça mais isso atualmente, né? Que nem a questão de profetas. Eu também não acredito atualmente da maneira que era antes, né? Porque os profetas, eles eram mensageiros, né, de Deus. Eles tinham uma comunicação com Deus e hoje nós temos a Bíblia, então não é mais necessário que uma pessoa vá lá e depois venha falar para nós, entende? O que eu estou querendo dizer? Que nessa parte Jesus fala da questão que era necessário que acontecesse isso, que ele fosse cego para que manifestasse a glória de Deus. Hoje nós não vamos olhar nessa reflexão só para o lado de alguma enfermidade física, nós vamos olhar para o lado também emocional e etc, né? Por exemplo, uma pessoa ser gaga, né? Por exemplo, Moisés, né? Ele era gago, mas foi usado imensamente por Deus pela sua humildade, pela sua devoção a Cristo, né? E aqui é o que eu vou falar com vocês. Os discípulos perguntaram para Cristo, né, sobre a questão do pecado, quem pecou da família dele, e Jesus disse, né, que na verdade nenhum deles pecaram, mas precisava que o homem fosse cego, que aquela situação acontecesse para manifestar a glória de Deus e o poder de Cristo, para que ele pudesse mostrar o poder que ele tem. Que muitas das vezes nós somos falhos, querendo que Jesus prove que ele está conosco, querendo que Jesus mostre que ele está ali com provas físicas, né? Ai, Jesus, se você estiver aí, faça isso. Ai, Jesus, se você me ama, faça eu conseguir tal dinheiro. Mas nós não olhamos para o lado questão racional de quem Cristo é. Nós só olhamos para o lado sentimental. Às vezes nós confundimos que Jesus ele é um Deus só sentimental, mas não, ele é um Deus racional, né? Não significa que é porque a gente não sente que ele não está ali. Ele está, só que muitas das vezes ele fica em silêncio para ver como nós vamos agir da maneira que a palavra dele diz, né? Às vezes nós queremos resposta de Deus, ai, Deus faz isso e aquilo, mas nós não abrimos nem a palavra dele para ouvir a resposta dele. O que eu quero dizer com tudo isso é que Deus te criou, ele sabe da enfermidade que você tem. Eu não sei o que você tem, né? Tanto de questão de saúde física quanto mental. Deus sabe cada coisa que você tem, até se isso passa no seu coração, mas a glória dele, o poder dele, pode ser manifestado pela vitória que você vai ter nessa situação. Às vezes o que você tem de saúde física não pode ser curado. Claro que para Deus nada é impossível, né? Ele pode mudar inúmeras situações e nós temos muitos testemunhos que provam isso. Mas se ele não mudar porque ele não quer, não que ele não tenha poder, nós devemos buscar gloriar a ele
ainda assim nessa situação. Às vezes, mas eu sou tímido, né, para falar de Cristo. As suas atitudes mostram quem Cristo é, né? Mostra que você tem diferença. E quando você muda suas atitudes, mostrando que você não é igual às outras pessoas, você é uma luz em meio às trevas, as pessoas vão querer saber a quem você serve, o que é que faz aquela mudança em você. E a partir daí, você apresenta o Salvador da sua vida. Então, em meio à sua enfermidade, em meio à situação mental que você se encontra, Deus pode ser vangloriado, Deus pode manifestar a graça dele, a graça abundante, o amor dele por meio da sua vida. Então, saiba que Deus conhece o que você está passando, Deus sabe o que tem no seu coração. Então, não fique preso a nada disso, né? Busque sempre a palavra de Cristo, busque saber como você pode usar a sua vida, mesmo em meio à enfermidade que você tem, para a honra e glória de Cristo. Espero ter ajudado um pouquinho vocês e espero que o Espírito Santo tenha falado no coração de vocês, da mesma maneira que falou comigo. Curta, se inscreva no canal e compartilhe com aquela pessoa que talvez iria gostar de ouvir também. Beijão!